Atenção, fiel! O que está acontecendo com o nosso goleiro Matheus Donelli? Um jogador que tinha tudo para brilhar na meta alvinegra, agora vive uma fase crítica. E os números são chocantes. Foram 13 gols sofridos em apenas 10 jogos em 2025. Sim, você ouviu certo! Mais gols do que partidas jogadas. Mas calma, tem muito mais nessa história. Fique até o final porque vamos revelar detalhes inéditos e analisar se ele ainda tem futuro no Corinthians ou se é hora de dar espaço para outros nomes da base. Clique no like agora, se você quer entender o que está acontecendo com a nossa defesa. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Vamos começar pelo começo, fiel. Desde a lesão de Hugo Souza, que ainda se recupera de um problema muscular, Matheus Donelli assumiu a titularidade na meta corintiana. Uma responsabilidade enorme para um jovem goleiro, não é mesmo? Mas aqui vai uma curiosidade. Donelli já foi considerado uma das grandes promessas da base do Timão. Ele subiu com moral após boas atuações nas categorias de base e até chegou a ser comparado com Cássio por alguns comentaristas. Mas... E esse é um grande mas. Algo parece estar errado em 2025. Olha só esses números. Em 10 jogos, Donelli sofreu 13 gols. Isso dá uma média de 1,3 gol por partida. E sabe quantas vezes ele saiu de campo sem ser vazado? Apenas uma vez. Na vitória por 3-0 contra o Vasco, na Neoquímica Arena. Mas será que isso é suficiente para justificar a confiança nele como nosso goleiro titular? Mas espera aí, torcedor. Antes de crucificarmos o Donelli, precisamos entender o contexto completo dessa situação. Porque sim, ele tem feito defesas importantes. Mas será que isso basta? Continue aqui comigo para descobrir. Segundo o SofaScore, Donelli realizou incríveis 27 defesas nessas 10 partidas. Dessas, 18 foram em finalizações dentro da área e outras 9 em chutes de fora. Ou seja, ele tem evitado placares ainda mais elásticos. Mas, fiel, a pergunta que fica é, por que ele está sendo vazado tantas vezes? Reparem nesse lance contra o Fluminense, por exemplo. O atacante adversário recebeu a bola praticamente livre dentro da área. E aí vem a dúvida, foi falha do sistema defensivo ou do próprio Donelli? Bom, o que podemos dizer é que o Corinthians todo tem pecado na organização defensiva. Não é só culpa do goleiro, mas ele também tem sua parcela de responsabilidade. Agora, atenção! Se você acha que essa história termina aqui, está enganado. Tem muito mais coisa rolando nos bastidores do Corinthians. Inclusive, rumores sobre o retorno de Hugo Souza podem mudar completamente o cenário. Será que Donelli terá outra chance? Ou será substituído? Continua comigo! Fiel, vamos falar de duas joias que estão no elenco principal, mas ainda não tiveram oportunidades em 2025. Felipe Longo e Cauê. Ambos têm apenas 20 e 21 anos, respectivamente, mas já mostraram qualidade nas categorias de base. Será que eles merecem uma chance? Além disso, Hugo Souza deve voltar ao time no fim do mês. E aí, fiel, surge uma nova questão. Será que Donelli deve continuar como titular mesmo com o retorno de Hugo? Ou será que o técnico deve apostar em novos nomes para resolver o B? Problema na meta? Comente aqui abaixo o que você acha. Aliás, sabia que o Corinthians já teve outros casos parecidos no passado? Jogadores que começaram mal e depois deram a volta por cima? Quer saber quais foram esses casos? Eu vou te contar agora. Vamos relembrar alguns momentos históricos do Corinthians onde goleiros superaram críticas e se tornaram ídolos. Lembra do Cássio em 2012? Ele também foi muito criticado no início, mas hoje é um dos maiores ícones do clube. Outro exemplo é Ronaldo Giovanelli, que enfrentou desafios enormes antes de se firmar como titular absoluto. Então, fiel, talvez essa fase ruim do Donelli seja apenas um momento passageiro, mas cabe a ele provar que tem condições de vestir essa camisa pesada. E aí, será que ele consegue dar a volta por cima? Bom, fiel, chegamos ao fim dessa análise completa sobre a situação de Matheus Donelli no Corinthians. O que ficou claro é que o time todo precisa melhorar na parte defensiva, mas Donelli também tem sua parcela de responsabilidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que ele merece mais chances? Ou é hora de dar espaço para outros goleiros, Felipe Longo ou Cauê?
Clique no like se você concorda que essa discussão é importante para o futuro do Corinthians. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso amado Timão. E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos corintianos. Vamos juntos debater o futuro do nosso time. Eu concordo que há uma grande necessidade do Corinthians a mexer já no próximo jogo no gol, para não ficar numa situação pior, porque se você parar para analisar os 2 gols que o Palmeiras fez no Corinthians, na minha opinião, foi falha do Matheus Donelli. No jogo contra o Fluminense, no primeiro gol, também foi falha do Matheus Donelli. Essa é a minha opinião, é a minha visão que eu tenho como torcedor, como dando meus pitacos aqui. Matheus Donelli não está preparado ainda, por enquanto, para ser o titular desse time do Corinthians. Acho que o próximo técnico do Corinthians, que bem provavelmente é o Dorival Júnior, deveria já entrar no Corinthians e já analisar exatamente isso, cara. Porque foram 3 gols tomados do Matheus Donelli nos últimos 2 jogos de fora da área. Quer dizer, é muito complicado um goleiro, e ainda mais reserva, substituir um outro goleiro que arrebentou no Campeonato Paulista, que assegurou o título do Corinthians no Campeonato Paulista, que foi essencial, o final do ano passado, naquela arrancada histórica do Corinthians, que é o Hugo Souza. É difícil do cara substituir um goleiro que está se sobressaindo. Realmente a gente tem que ter esse entendimento. Eu não fiz esse vídeo aqui, galera, para poder crucificar o Matheus Donelli, porque eu ainda acredito que futuramente, o Matheus Donelli poderá ser sim um bom goleiro, um grande goleiro. Se for no Corinthians, se for em outro clube, de repente pode ir para outro clube e se tornar um grande goleiro. Mas hoje, nos dias de hoje atuais, ele não está preparado para ser o titular do Corinthians. Mas eu acho, galera, muito difícil que o novo treinador aí que virá no Corinthians venha já de cara fazer essa substituição. Acho muito difícil que, mesmo que o Ramon Dias continuasse no cargo de técnico do Corinthians, também acho muito difícil que ele iria tirar o Matheus Donelli como titular. Então, assim, nós temos que ficar de olho aberto, porque os adversários, eles já estão, galera, percebendo a facilidade de fazer o gol no Matheus Donelli, cara. De fora da área, bateu ali, já era. Bateu é gol. Tem muita gente que criticou, muitos haters aí também que exageraram na crítica no Matheus Donelli. Eu acho muito errado esse tipo de pessoas aí que só sabem criticar, Só sabem criticar, só sabem julgar e falar mal do cara que não foi bem no jogo. Mas a gente tem que ter essa consciência, esse entendimento que o Corinthians precisa sim de um outro goleiro para substituir o Hugo Souza, Tem que ter um goleiro ali com mais nome, com mais respeito ali para poder substituir o Hugo Souza. O Hugo Souza hoje indiscutivelmente é o goleiro titular do Corinthians, logo vai ser da seleção brasileira também, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, não dá. Eu acho que o Corinthians tem que ficar de olho, porque chutou de longe, o time tá aceitando, cara. É impressionante. Deixe aqui no comentário a sua opinião sobre Matheus Donelli. Ele deve continuar, na ausência do Hugo Souza, sendo o titular do Corinthians, galera? Ou o Corinthians já tem que trocar, tomando esses gols absurdos aí que o Corinthians está tomando, cara? Não tem como o Corinthians continuar com esse goleiro que está se tornando um goleiro aí de meme até, galera? Infelizmente aí o Matheus Donelli está se tornando um goleiro de meme, Eu falei para você, quem você quer que seja o titular do Corinthians no próximo jogo aí contra o Sport? O próprio Matheus Donelli, para dar uma chance a mais a ele, ou você escolheria um outro goleiro que tem o Cauê, o jovem Cauê, e também o Felipe Longo. Muita gente elogia o Felipe Longo porque ele tem altura e já foi até convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Então, quer dizer, nós temos ali um goleiro que já foi até para a seleção brasileira sub-20.
Então nós precisamos urgentemente resolver essa questão na parte defensiva do Corinthians, no gol do Corinthians. Também tem o problema na parte defensiva dos zagueiros, dos laterais, temos também. Mas o goleiro, cara, o goleiro é essencial, né? Que ele seja realmente de confiança para a equipe, para o time do Corinthians. Então deixa aqui a sua opinião no comentário. Você continuaria com o Matheus Donelli e colocaria outro goleiro? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha e até o próximo vídeo, galera. E vai, Corinthians!